Vamos começar falando de seleção brasileira, já que o tema foi esse. Seleção brasileira treinando ainda no Brasil para jogar contra o Peru na terça-feira, meia-noite. Tá quarta-feira já, né? Vamos ver. Neste domingo pela manhã, a seleção brasileira fez o último treinamento aqui no Brasil em 2016. A despedida ocorreu na cidade do Galo, em Belo Horizonte, antes do embarque para Lima, onde a equipe enfrenta o Peru na próxima quarta-feira. A partida acontece à 00h15 no horário de Brasília e será válida pela 12ª rodada das eliminatórias da Copa de 2018. Estamos no caminho certo, eu acho que, como a gente conversa, a importância agora de também fazer um grande jogo e terminar esse ano muito bem. A primeira colocação acho que é fundamental. Então, como eu falei, vamos para lá, vamos enfrentar uma seleção de muita qualidade, que está com confiança também, mas sabendo também que podemos chegar lá, fazer um grande jogo e conseguir uma vitória importantíssima. Na atividade de hoje, o técnico Tite confirmou Felipe Luiz no lugar de Marcelo suspenso. O treinador chegou a convocar o lateral Fábio Santos para a vaga de Marcelo, mas o jogador do Atlético Mineiro deve ficar mesmo no banco de reservas. Os números estão a nosso favor, tanto no setor ofensivo quanto no defensivo. Então a gente tem que trabalhar da mesma maneira que a gente vem trabalhando. Isso é um mérito do nosso trabalho, mérito do Tite, que vem nos ajudando muito. Então acho que a gente tem que manter nessa mesma maneira, concentrado, jogo a jogo, para manter essa nossa média muito boa. O jogo diante do Peru será especial para o veterano Daniel Alves. Ele completa 100 partidas com a seleção brasileira no confronto desta quarta e chegou a receber uma camisa comemorativa pela marca histórica. Quando eu vejo o Alisson, eu lembro do Mauro Betti, que diz que não é o melhor goleiro que o Brasil já teve, mas disparadamente o mais bonito. Sei lá que raio de... Mas ele fala, não fala? Lindo, né? Os olhos verdes. Mais lindo, Tá bom, tudo bem. Nada contra. Não tem problema, eu não tenho nada contra, tá tudo certo, né? Certo. Vanderlei, é outra seleção mesmo? Ainda Eu pensei que você ia perguntar pra mim. Os olhos do Alisson? Não, mas já que você... O cara bonito. Então mas fala, Flávio. Não, é outra seleção mesmo ou é muito cedo para se falar isso? Eu acho que a seleção melhorou muito, claro. Mas eu acho que a gente tem que esperar um pouquinho, né? Porque era uma tragédia antes do Equador. Era um lixo. É assim que ela estava sendo tratada. Era uma porcaria. Aí veio o Equador, o Brasil ganhou no Equador. Os jogos seguintes são 5 jogos com vitórias, 100% de aproveitamento. E a vitória, e todo mundo esperava o jogo contra a Argentina, porque esse é realmente o jogo. Agora sim. Agora a coisa vai. Se for bem contra a Argentina, é porque parece que a coisa está engrenando. E foi bem contra a Argentina, sem dúvida, poderia ter sido mais o placar. A Argentina soltou os braços, está vivendo um momento péssimo no futebol, jogou com seus principais jogadores. É isso, mas eu queria seguir a linha do professor Tite. Ele não entra nessa euforia desregrada que existe no Brasil depois desses 5 jogos. Ele sabe que os mesmos que estão colocando a seleção e ele no altar serão os primeiros a quebrar o santo. O São Tite sabe perfeitamente disso. Rodado, né? Ele é rodado, ele sabe perfeitamente disso. Então, vamos aguardar um pouquinho mais, mas que a seleção melhorou, sem dúvida. Alguém vai perguntar, mas qual o ponto principal? O ponto principal é que o fato dos jogadores todos, você disse na abertura do programa, que todo time joga no exterior, exceção feita ao Gabriel Jesus, mas já está com o passaporte carimbado para ir embora, né? Eles vêm do exterior ouvindo um discurso lá. Quando eles chegam aqui, eles ouvem um discurso completamente diferente de treinadores anteriores. E aí a coisa fica um pouco confusa. Com o Tite, o discurso é mais ou menos o mesmo. Em algumas coisas até idênticas. Então a coisa ficou mais fácil. Teoricamente, aquilo que eu estou fazendo lá fora, eu estou encontrando lá. Eu acho que isso é um ponto fundamental. O Brasil tem na seleção o seu melhor treinador. E os jogadores estão dando certo. Eu acho que, mas é bom esperar um pouquinho mais. Hoje nós conversamos com o Tostão, que é um cara espetacular, e ele disse exatamente isso nessa linha, dizendo que o Brasil vai perder, vai ganhar, mas o importante é que claramente a coisa está caminhando legal. Então eu acho isso. A seleção está começando a entusiasmar, para nós é muito bom. Flávio Adalto, quantas Copas? 7. 7. Porque deixou mais ou menos de lado o jornalismo e tal, outras atividades bacanas.
O que você pensa dessa seleção? Você que já viu muitas ganharem, muitas perderem, já foi surpreendido, já se alegrou, já se entristeceu, enfim. Eu acho que é uma seleção alegre. Saiu da melancolia para a euforia, talvez um pouquinho exagerada, como bem lembrou o Vanderlei, mas ela nos dá uma certa dignidade em termos exterior, né? Ela representa mais do que vinha representando até a era Dunga, uma seleção que se fortalece praticamente com os mesmos jogadores, essa que é a grande verdade, você mudou muito pouco e ela consegue ser forte e competente. Agora, entre a euforia e a desilusão, eu acho que nós vamos estar no mínimo separados por 2 anos e meio a 3 anos. Por quê? Essa euforia certamente irá ser mantida até o final das eliminatórias. E o Brasil certamente assegurou já a ida para a Rússia, ou União Soviética Antiga. Enfim, nós vamos ter lá uma seleção já posta. Agora, decepção só depois. A gente vai curtir, o brasileiro tem esse aspecto, vai curtir a euforia até 2018. Depois dali ninguém sabe o que vai acontecer, mas que subiu muito, deu um entusiasmo maior para cada um de nós e ver um estádio gritando o nome do Tite é um negócio de arrepiar, realmente. É muito raro, né? Ô, Léo, para você como jogador, o que aconteceu? Como é que de repente o time muda tanto no jeito de jogar? Você conseguiu entender? Bom, acho que com a chegada do Tite, né, acho que foi fundamental para que a seleção tivesse essa evolução e eu acho que é manter assim, ele trabalha muito bem. Como todos aqui falaram, já citaram, acho que se continuar assim, vamos colher bons frutos lá na frente. O mestre Alberto Helena Júnior, o Peru, que é o adversário do Brasil, a gente está vendo aí os gols da Argentina, e a gente vai ver também o Peru, que ganhou do Paraguai de maneira impressionante, surpreendente. O Paraguai vinha de vencer a Argentina na Argentina. O Peru pode engrossar ou não tem jeito? Eu acho que não, viu? Eu acho que não. Apesar de que tem lá no Peru o Cueva, que está jogando muito bem no São Paulo, está na última partida dele no São Paulo, jogou muito bem nessa partida pelo Peru. Tem o Guerreiro, mas o Guerreiro também não está lá essas coisas. Eu acho que o Brasil está adquirindo uma consistência que o nosso querido Tite, né, implantou ali, porque, primeiro, ele sabe conversar com o pessoal, internamente e publicamente. Ele é um sujeito civilizado, inteligente, articulado, bem-humorado, não tem raiva. Porque aquela seleção anterior era uma seleção que cheirava rancor. É verdade, né? Bem lembrado. As pessoas, sempre tudo muito tenso. Era a seleção com a nuvenzinha preta em cima. Uma nuvenzinha preta, com raios e tal. Aquele personagem do Ferdinando, né? Isso, é por isso que eu lembrei. Então, eu acho que ele sabe tratar com as pessoas, isso é fundamental. Para qualquer chefe, sobretudo para o chefe, porque o chefe tem a mania de achar que é o dono do pedaço, e ali ele vai e pega o cara que quer descontar no cara o que a mulher dele fez em casa e tal, aquelas coisas. O Tite é um cara equilibrado. Segundo, ele sabe treinar, sobretudo nessa situação em que a seleção não tem condição, não tem tempo disponível para treinar o suficiente. Ele sabe onde pegar. E terceiro, ele põe os jogadores no lugar certo. Não complica a vida de ninguém. Facilita esse diálogo técnico entre o treinador e o jogador. Isso facilita a formação do conjunto. Tudo isso, né, são pequenos dados e tal que vão se juntando até chegar nesse ponto. Mas tenho certeza que o Tite não está satisfeito. Ele vai querer mais. E o futebol, como um todo, ele sempre exige mais. As coisas vão mudando. Claro. E a nossa seleção, especialmente, que caminha na direção do resgate da sua própria identidade, que é um futebol mais alegre, mais divertido, mais insidioso, né? Insinuante, que joga para fazer gol, que não tem medo de jogar, embora contra
Primeiro tempo contra a Argentina, nós ficamos lá atrás, hein? Futebol é um organismo vivo. O time de futebol é um organismo vivo. Ele tem dinamismo total. Total. Então eu acho que ele tem que continuar explorando coisas novas. Por exemplo, romper com o dogma dos dois volantes. Passar a jogar com um volante apenas, 2 meias. Inverter o triângulo do meio de campo. No lugar de 2 volantes, 1 meia, 2 meias e 1 volante. Por quê? Porque isso vai dar mais fluência para o time. Os jogadores mais habilidosos, os meias, do que os volantes. Né? Eu acho que esse é um caminho que ele vai ter que caminhar. Nós vamos ouvir o Godoy e o Chico também, mas antes, o Vininha tirou o sarro da seleção, mas agora é uma nova seleção. Então, já deu tempo de fazer alguma coisa? Deu, preparamos uma... Essa é bem rapidinha, mais especial. Mas pelo que eu sei, é 0 bala, inédito. 0 bala, inédito. Então vamos lá. Vamos lá, Copa Azul. Na Argentina, nossos irmãos, né, que tomaram uma surra da seleção. Vamos lá? Argentina, Argentina, o Messi é pipoca, sou mais o Neymar. Temos Pelé, é rei até hoje, Dieguito não é. Valeu, Titi, lá no Mineirão quase mijei de rir. Poró, popó, eu só sei rimar com aspirador de pó. Não fez nenhum, eu sei que o papel é argentino. Deus é brasileiro. Muito bom. Godoy, e aí a seleção brasileira? Ainda tem quem diz que jogador não derruba técnico, né? Não, isso é um tabu desgramado. Quer dizer que o Daniel estava jogando no que ele tinha condições de jogar com o Dunga. Mas não adianta, se quem comanda não for bem aceito, não se relacionar bem, não tiver condições de comandar um grupo com harmonia, dança. O Dunga ainda tem que se modernizar, precisa se modernizar se ele quiser trabalhar no futebol com sucesso. E principalmente em clube, onde dá uma base, um aprendizado muito grande. O Tite tem todo o seu conhecimento tático, méritos, evoluiu, mas trabalhar um grupo de estrelas jovens, narizinho empinado, muita vaidade, muito conselheiro, muitos interesses comerciais, é muito difícil. E o camarada vem do exterior, com alguns técnicos, alguns também, porque nem todos eles são treinados por bons e excelentes técnicos. Alguns deles chegam aqui, pegam um treinador que não sabe nada, que fica perguntando para o auxiliar, mandando o auxiliar fazer. Dançou o Dunga, dança qualquer um, e o Tite tinha e tem, continua tendo e aumentando cada vez mais o respaldo popular. E aí isso também obriga o jogador a se enquadrar. E a primeira medida que deu um excelente resultado foi tirar o Neymar do que o Neymar era. Veja só o comportamento do Neymar com o Tite, obedecendo o comandante. Também deve estar obedecendo as orientações do pai também. Mas é isso aí, o brasileiro é eufórico, é tão eufórico que conseguiu se empolgar com o Temer. O importante era tirar a Dilma, até o Temer serve. Então, você deixa nós ficarmos eufóricos e sossega essa sua implicância com a seleção e com a nossa euforia. Nós somos brasileiros e ficamos... Eu não falei nada. Não, falou aí que o brasileiro, calma, não pode ficar... Mas eu não falei nada. Vamos ficar eufórico e acabou, pô. O cara estraga prazer. É só assim pra nós esquecer do Renan. Assim a gente esquece do Renan Calheiros, Estou perguntando. Mas não podemos esquecer do Renan, não. Ficar sossegado que o Brasil... Essas coisas o Brasil vai se reinventando. Pode ficar sossegado, não tem problema. Chico, para a gente finalizar, sempre falar do Palmeiras, tem uma matéria muito legal sobre o Palmeiras. Aproveitar o Léo Cittadini, que vai sair um pouquinho antes, e, claro, botar na parede o nosso Flávio Adalto. E aí, Chico, seleção? Eu, pra dizer a verdade, estou alegre e estou triste ao mesmo tempo. Porque a seleção brasileira está jogando como o Corinthians jogava, e o Corinthians está jogando como a seleção jogava. Então, essa foi ótima. Então eu fico contente pelo desempenho do Brasil, porque afinal de contas a gente estava precisando mesmo levantar um pouco esse orgulho nacional, né? Principalmente em cima do futebol.
Eu quando falo que a única arte que funciona aqui nesse país é o futebol, né? O jogo do bicho não é arte, não, né? Não é. Porque funciona bem, viu? Não. A corrupção também não é arte. A arte é o cinema, é o teatro, mas eu acho que essa nova geração de atores, cineastas e tal, não chega nem aos pés da anterior. Enfim, sei lá, estamos com carência. Mas o futebol estava com essa carência e não está mais. Então, é uma arte genuinamente nacional e a gente está resgatando, né? E eu estou muito feliz. Agora, com o Corinthians eu não estou feliz, não. Então, eu cheguei à seguinte conclusão. Técnico ganha jogo, ganha sim. O Muricy Ramalho uma vez chegou aqui, e isso virou um conceito. Todo mundo fala, depois que o Muricy esteve aqui no mês, ele falou. Muricy, perguntamos para nós, nós perguntamos a ele, quanto um treinador de futebol, ele era técnico de São Paulo ainda. 20%. Ele falou 20% só, o resto é diretoria e o resto é jogador de futebol. E eu acho que pode até ser que o Muricy tenha razão, porque o Muricy Ramalho é um grande treinador. Embora hoje ele é mais colega nosso do que treinador, doente, se afastou e tal. Mas esses 20% equivale ao resto. Porque quando o cara é bom, como o Tite o cara foi 6 vezes campeão pelo Corinthians. Você sabe o que é 6 vezes campeão pelo Corinthians? 6 vezes campeão pelo Corinthians. E não é campeonatinho, não. Foram 2 brasileiros. Foi uma Libertadores, ajuda aí, ô Vilinha. Invicto. Né? A Libertadores invicta. A única Libertadores invicta. A única Libertadores invicta que um time brasileiro conseguiu. Quer dizer, ganhou o título mundial, o bicampeonato mundial para o Corinthians, e dessa vez lá no Japão. Recopa. A Recopa, que ganhou o Campeonato Paulista, quer dizer, são 6 Leite títulos. de leite, Não. Taça São Paulo. Não, isso ele não ganhou. Agora, você vai falar assim para mim. Faltou tempo. Bom, mas peraí, mas ele disputou quantos títulos? Eu vou falar, disputou 12, disputou 20, mas ganhou 6. E não é fácil ganhar título no Corinthians. Não é fácil, eu posso te garantir. Como não é fácil ganhar título no Palmeiras também. É mais fácil ganhar título no Santos do Léo Cittadini. É mais fácil, é mais tranquilo. Agora, nesses times grandes, é difícil. Então, você imagina. Não, time grande é um porrada nele, porrada. Você vai virar herói Santos. Léo, time grande Santos também é. Esse cara aqui é maldoso. Não se deixe levar para manipulação verbal que Flávio Prado faz. Assume a titularidade. Não é à toa que é advogado, né? Advogado do diabo, mas tudo bem.